No último tópico falamos sobre interpretar de forma correta as Escrituras. E como fazer isso? Devemos interpretar a Bíblia de maneira correta, observando os princípios de interpretação. A primeira coisa que devemos observar é a interpretação literal. É um princípio da teologia exegética que tem de ser aplicado a todas as passagens das Escrituras. Ela deve ser interpretada de modo natural, levando-se em consideração o que as palavras em si realmente significam. Quando nos deparamos com uma parábola ou com uma metáfora, por exemplo, devemos interpretá-las de acordo com o método metafórico, ou seja, entendermos que aquilo não é uma questão literal. Se o Senhor afirma que é a porta, não devemos imaginar madeira, dobradiças e trancas, conforme João capítulo 10, versículo 19. Mas se ele se declara ser o Filho de Deus, por que buscar nesta passagem alguma alegoria? Então temos que fazer a distinção entre o que é literal e o que é figurado. Segunda coisa que nós devemos observar, com relação à iluminação espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 ao 11 diz: As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Se acreditarmos de fato que o Espírito Santo é o inspirador da palavra de Deus, precisamos crer que na leitura e interpretação das páginas sagradas podemos contar com a sua iluminação. Mas como somos iluminados? O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, mostrou no texto citado que a exposição da palavra de Deus nos dá luz. Lembremos-nos ainda da exposição que o mesmo Senhor fez aos discípulos no caminho de Emaús. Enquanto ele expunha as Escrituras, sentiam-se eles como que os seus corações ardessem. E assim que os viajantes passaram a entender que era Jesus realmente o Filho de Deus. Outra observação é o princípio gramatical. Na interpretação da palavra de Deus, levamos em consideração que ela foi escrita de conformidade com as regras gramaticais. Logo, ela deve ser interpretada também segundo as mesmas regras. Eis porque é de suma importância ao leitor das Escrituras conhecer as regras básicas da gramática e da sintaxe. Observando os princípios gramaticais, nós evitamos, por exemplo, usar citações fora de contexto para dar a ela o sentido que não é o sentido que a Bíblia nos traz. Outra coisa que nós devemos observar é o contexto histórico. Cada texto bíblico, cada parte da Bíblia foi escrito num contexto histórico-cultural específico. Isso significa que todas as passagens bíblicas devem ser interpretadas de acordo com esse texto. Hoje, por exemplo, nós, na nossa sociedade, praticamente não conhecemos o que é guerra. Muito da Bíblia foi escrito em contexto de guerra, onde exércitos lutavam com espadas empunhadas e lanças e lutavam entre si. Então, devemos entender esse contexto. E outra circunstância, outro ponto a observar é o ensino teológico. Eis porque se faz necessário fazer uma viagem aos tempos bíblicos, a fim de entendermos como viviam os judeus daquela época, como eram suas casas, suas roupas, suas profissões, suas relações sociais, a forma de culto. Temos hoje não poucos manuais que nos auxiliam nessa grande tarefa. Para isso existe um ensino teológico, para a gente entender como é como se nós pudéssemos entrar
na mente do autor que escreveu determinado texto para nós entendermos corretamente, interpretar corretamente qual a mensagem que ele, inspirado por Deus, quis passar. Embora possamos examinar livremente as Escrituras, não cabe qualquer tipo de interpretação ao trabalho dos mestres e dos que se afadigam na interpretação da palavra de Deus. Afinal de contas, os mestres foram nos dados por Cristo a fim de que nos aperfeiçoem o conhecimento divino. Um exemplo do eunuco etíope, que lia regularmente a Bíblia, só veio a entender o caminho da salvação quando Filipe, sentando-se ao seu lado, pôs-se a falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Logo, o ensino teológico é imprescindível na interpretação das Escrituras Sagradas. E o último aspecto para nós considerarmos na correta interpretação das Sagradas Escrituras é a simetria bíblica. O que significa isto? Significa que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Este é o mais forte dos princípios da teologia exegética. Não podemos, sob hipótese alguma, fazer doutrinas a partir de passagens isoladas, pois todas as passagens devem se harmonizar com o todo. Aí está a simetria. Ou seja, você não se pode tratar um texto isoladamente sem analisar o contexto e sem analisar outros textos, outras passagens que estejam de acordo com aquela mensagem, com aquele texto. Nisto se cumpre o princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aí é justamente a harmonia resultante entre as partes e o todo. Como nós vimos diversas vezes, Mateus escreve sobre o sacrifício de Jesus, sobre os milagres de Jesus, e ele escreve dizendo: para que se cumprisse a Escritura. Então, daí nós entendemos que parte da Escritura, ela se harmoniza com o todo. Escrita num período de 1.600 anos, por mais de 40 autores das mais variadas ocupações, a simetria da Bíblia é absoluta, pois ela não entra em contradição consigo mesma desde que interpretada de conformidade com as regras da hermenêutica.